Caderno de Leituras número 48. A ironia das teorias. Silvina Rodrigues Lopes, entrevistada por Emília Pinto de Almeida. Leitura e seleção de fragmentos, Kátia Sá. Falar de atraso ou de adiantamento da teoria em relação à prática é corroborar uma hierarquia que tem a sua justificação na pretensa separação entre condições materiais e condições espirituais, em função da qual as teorias ou são consideradas como puro reflexo ou como poder antecipador. No primeiro caso, a teoria, entendida como acumulação de conhecimentos, estaria sempre atrasada. No segundo, seria a prática que estaria em atraso face à capacidade das teorias para anteciparem o futuro. Fazer a genealogia das teorias para perceber as relações de forças de que surgiram e aquelas que as foram sustentando pode ser importante como parte da atividade teorética, que assim, no movimento de ironia, se distancia de si mesmo, ao mesmo tempo que percebe a impossibilidade de distanciação absoluta. Tanto as teorias como as práticas, convém colocar ambas entre aspas, podem inscrever, em diversos graus, modos de pensamento que não decorrem apenas da observação, e em que o exercício desejante e esperançoso da razão se afirma como decisivo. É isso que as deshierarquiza e que permite que, na prática, as teorias sejam meios de expressão sem pretensão de última palavra, que, apresentando-se como contingentes, exemplos irrepetíveis, não se afirmem como imunes a aporias e paradoxos. Sem estes, não há implicação e risco do pensamento. O outro que pensa conosco divide-nos. A forma não verbal que se expõe, destinando-se aos outros, expõe-se como apelo ao discurso que acolha a sua incompreensibilidade. Isto é, que salvaguarde a fragilidade dela, que não deixe que ela apareça como lei, ou que qualquer palavra de ordem nela pretenda fundamentar-se. A explicitação desse tipo de salvaguarda é a única que pode corresponder a uma exigência crítica, quer de textos, quer de outros objetos. O pensamento é um risco, porque senão seria pura repetição, seria ficar pelo conforto das regras. Pensar é sempre deixar que as regras sejam um pouco abaladas e experimentar esse abalo na escrita. E daí que todo o pensamento seja experimental. Entenda-se que não se trata de experimentação de hipóteses, do tipo, agora vou encontrar esta hipótese, depois aquela, etc. Não é da mesma ordem da experimentação científica, em que se formulam hipóteses com base em cálculos e as mais prováveis são testadas. O experimental da experiência não é isso. É antes o movimento para fora de um eu como acumulação de dados, a disponibilidade para o que vem, o passado imemorial e o futuro como abertura. E também para a incerteza. Nunca há certeza da experiência que difere daquilo que se pensa, sem que tal se apresente como percurso para o absoluto, mas antes como a infinitude do finito em cada lance, isto é, como o abandono do especulativo.
É o pensamento que é experimental e não o ensaio como uma forma ou como um género. O pensamento referido a uma experiência sem garantias de retirar-se ao domínio do idêntico. Esse retirar-se não pode ser contido por qualquer tipo de forma. E a crítica? Que lugar tem num tal contexto, digo, no âmbito da compreensão não dicotómica da relação entre prática e teoria, que a defesa da vocação experimental de todo o pensamento, de certa forma, exige? A crítica é muito importante enquanto resposta que resiste às situações, ao estabelecido, aos hábitos, à tendência para a repetição do mesmo, à técnica pela técnica, à teoria pela teoria. A crítica, no sentido de crítica de um texto literário ou de uma obra de arte, é ainda esse tipo de resposta. Porquê? As obras de arte decorrem de uma poiesis que não é simples uso de uma técnica, mas um fazer que inventa a partir de um passado que não está disponível e de um futuro em aberto. A forma que se faz, que como tal é exposta, dirige-se aos outros e não existe senão nesse dirigir-se. Ela é parte do fazer, no qual quem se distancia da redução de si a um ponto de comando e acolhe aquilo que o multiplica e se multiplica, numa forma que continua como apelo ao devir outro, do outro, a que se dirige. É um apelo a que uma crítica tradicional, orientada para operações de avaliação e seleção em função de critérios prévios ou supostamente retirados daquilo que pretende criticar, é completamente surda. Criticar não consiste em fazer apreciações destinadas à definição-formação autoritária do bom gosto e do património comum. Trata-se de responder ao impossível das obras, mergulhando nos seus vazios, sem sucumbir ao fascínio, que seria a perda da palavra. Pelo contrário, colocando a palavra como exigência de resposta, ao que expondo-se no mundo, nele vem fazer sentido, vem dar-se como exemplo do devir sentido. A crítica enquanto resposta é então a explicitação do movimento de leitura, perda e jogo, entrega e distância. Trata-se de um gesto de confiança que não afasta dúvidas e hesitações. Não é palavra de legitimação, nem retira da história a sua legitimidade, pois o acontecimento é sempre corte com a história. Não é garantia de nada e nada a garante. Assim sendo, não se pode pretender que um texto crítico tenha consequências sociais programáveis, educação, seleção, etc. O que não significa que ele não tenha consequências, nem que quem escreve não faça um cálculo de consequências, de pertinências. Significa apenas que o cálculo não pode impor-se como última palavra, como totalização do que se escreve, pois escrever é desde logo tornar impossível a totalização. É dar testemunho, dar expressão a um encontro, sempre múltiplo na repetição diferenciante que o destina. Por conseguinte, um texto crítico que sai dos mecanismos de imposição de estereótipos é desde sempre inapropriável, como é toda a expressão pela qual a condição humana, a de dirigir-se aos outros,
vai persistindo contra tudo o que a faria sussurrar. Há nas teorias pequenas rupturas que são importantes, que introduzem variações do uso de palavras, conceitos, etc., e em que se introduz uma distância em relação a eles e se afirma algo de novo, porque os limites de um conceito não são absolutamente estanques, fixos, discerníveis. Ele vai se desviando, vai se tornando outro e, portanto, mesmo a criação de um conceito existe no tornar-se outro de um conceito anterior. É pela assinatura que não temos senão quase conceitos, conceitos instáveis que nunca se deixam capturar, apropriar, porque nunca aí estão inteiramente. Pertencem sempre ao retirar-se do signo na afirmação do idioma, na sua impossibilidade. É que a assinatura faz parte dos dispositivos que enquadram um texto ou uma obra de arte, separando-o do infinito de coisas e de textos. Na condição de separar e ao mesmo tempo ligar, a assinatura é sempre contra a assinatura. Começa-se sempre depois. Um idioma é aquilo que escapa sempre. Não é possível apontá-lo. Ele é aquilo que supomos como ruptura quando perdemos o pé na interpretação. Quando aquilo que parecia um solo estável se esgueira e nos faz vacilar, por muito que se argumente. E precisamente por isso é que um conceito não é aquilo que se apresenta como tal. O conceito vai-se formando, vai ganhando consistência na escrita de alguém e nela existe. O idioma forma-se na escrita, expõe-se nela como um desajustamento. A leveza da leitura não existe sem o apagamento. Nisso se distancia das pretensões à dominação que começam na afirmação do eu. Uma interrupção súbita, uma palavra que está fora do sítio. Imensas coisas que podem atrair o leitor e não faziam parte de uma intenção explícita. É essa dimensão da leitura que importa salvaguardar. E daí decorre a relação entre teoria e leitura de que temos vindo a falar. Qualquer objeto, qualquer obra de arte ou qualquer texto tem de ser considerado na sua dimensão de inatualidade. A arte nunca está adstrita a nada. Nunca está limitada por nenhuma situação. Porque ela é potência num sentido que não o é de destinação prévia. E se pode dizer como potência de abertura. Mas dizer isto é já a partir de uma ideia de arte que, embora vaga, é condição da repetição da palavra. Goodman, quando enumera um conjunto daquilo a que chama sintomas da arte, está a compor uma ideia de arte. Para ele nem tudo funciona como arte, é preciso que num certo contexto o objeto em questão apresente aqueles sintomas. E nada diz que qualquer objeto esteja disponível para isso antes do encontro que o elege e nessa eleição o altera.
O problema que a pergunta "quando há arte" coloca é o de se acentuar o lado de recepção e com ele a ideia de que há uma função que se cumpre. A isso contrapõe-se a valorização da poiesis enquanto aquilo que escapa à finalidade, ao exercício de uma função. Qualquer teoria tem sempre uma pretensão totalizadora, que é a de descrever. Descrever de um modo neutro. Descrever estabelecendo leis. Dessa pretensão nasce um conflito entre a teoria e aquilo sobre que teoriza e que não cabe nos limites que lhe são impostos. Só que a teorização não é senão o ponto de partida. Ela vai-se suspendendo, colocando-se entre aspas. Eu acho que só há teoria entre aspas. Porque há, ao mesmo tempo, uma implicação. Em tudo o que se escreve há uma dimensão de implicação e, portanto, nunca há neutralidade. A importância de não ignorar isso prende-se com o problema da emancipação, tal como Jacques Rancière o coloca, ao afirmar a exigência de acabar com um tipo de pedagogia que supõe um lugar do saber, o do mestre, sempre inatingível. Aquilo que se escreve, até certo ponto, tem que valer enquanto aquilo que é escrito, e não porque foi escrito a partir de. E nisto não há qualquer falta de reconhecimento. Não há uma ingratidão em relação àquilo de que se partiu. O próprio escrever já é a gratidão. O próprio pensar já é um gesto de gratidão. Já é um gesto de louvor, de exaltação. Acho que há esse duplo movimento de não se poder, por um lado, ignorar a especialização e, por outro, de não ficar refém da especialização. Não ficar fechado numa especialização. E, desse modo, procurar aquilo que noutros domínios do saber possa interessar, possa desencadear ideias. A questão é sempre essa. Ver o que é que pode desencadear ideias, vindo dos diversos campos que, na verdade, não são fechados. Dado esse duplo movimento, qual será o papel da teoria na manutenção ou perturbação da autonomia das disciplinas? É sobretudo o pensar da materialidade e imaterialidade da linguagem. O tornar explícita a atenção em qualquer área à dimensão de linguagem das teorias enquanto textos que são. Os textos não podem ser entendidos como sistemas fechados. Pelo contrário, os vazios que os abrem são condições para que haja resposta e não simples repetição, intensificação ou desenvolvimento. O pensamento da escrita, enquanto leitura e vice-versa, tem consequências ao mostrar que em cada lance se joga a responsabilidade de quem escreve, a responsabilidade de haver futuro. O ensino da teoria é decisivo quando permite ir contra a espontaneidade de uma concepção da linguagem como transparência. Da linguagem como aquilo que permite descrever objetivamente, comunicar, etc. E assim nos auxiliaria a aceder à verdade que estaria fora da linguagem.
Ora, na medida em que contraria esse movimento, a teoria e o seu ensino são decisivos em todas as disciplinas das humanidades. Nas outras também, por acentuar a atitude crítica e a salvaguarda da diversidade. O que é decisivo na teoria e no seu ensino é isso. Mostrar como as construções dos factos e das coisas, enquanto construções fechadas que se pretendem verdades, iludem a sua realidade precária de fábulas. E mostrar ao mesmo tempo como há textos e obras de arte em que na assunção do efêmero se inscrevem testemunhos não testemunháveis, destinados a passar para além de si, apagando-se.